Como estão as coisas na sua vida? Você acha que está vivendo em algum caminho mau? Não estou perguntando se você está livre de pecado. Isso não é o esperado, pois não há quem não peque, como está em 1 Reis 8:46. Mas há algum tipo de pecado incorporado ao seu estilo de vida e prática? Sem dúvida, alguns estão limpos nesta questão. Alguns irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119, 1-3. Permita que sua consciência responda sobre como você vê sua própria vida. Você pratica algum pecado pela força do hábito? Você se deu permissão para isso? Se esse for o caso, considere o seguinte: se você tem procurado a segurança da salvação e ainda não a encontrou, a razão disso pode ser algum tipo de pecado em sua vida. Talvez tenha se perguntado qual é o problema que o deixa tão preocupado em relação à sua salvação, quando diligentemente você a tem buscado e ainda não teve retorno. Muitas vezes já implorou a Deus e Ele ainda não atentou para você. Outros recebem conforto, mas você ainda permanece em trevas. Mas isso não deve surpreender se você se agarrou a algum pecado por muito tempo. Não é isso uma razão suficiente para que todas as suas orações e todas as suas pretensões deixem de ser atendidas? Se você tem tentado reter seu pecado enquanto busca o Salvador, você não está buscando a certeza e confirmação da salvação da maneira correta. O caminho certo é abandonar sua perversidade. Se você tem algum membro corrupto e não o corta, corre o risco de ele o levar para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. Se a graça parece que está definhando ao invés de florescer na sua alma, talvez a causa disso seja algum tipo de pecado. A maneira de crescer na graça é andar em obediência e ser muito determinado nisso. A graça vai florescer no coração de todo aquele que vive dessa maneira. Se você vive em algum caminho mau, ele será como uma doença incubada, sugando sua vitalidade. O pecado, então, o manterá pobre, fraco e desfalecido. Basta que um pecado seja praticado habitualmente para anular sua prosperidade espiritual e frear o crescimento e a força da graça em seu coração. Ele entristecerá o Espírito Santo, como está em Efésios 4:30. Ele impedirá a boa influência da palavra de Deus. O tempo que ele permanecer será como uma úlcera que o mantém fraco e deficiente, embora você se alimente da melhor e mais proveitosa comida espiritual. Se você caiu em grande pecado, talvez algum tipo de pecado na sua vida tenha sido a raiz fundamental do seu grande fracasso. Uma pessoa que não evita o pecado e não é meticulosamente obediente não pode ser guardada dos grandes pecados. O pecado em que vive será sempre uma abertura, uma porta aberta pela qual Satanás encontrará a entrada. É como uma brecha na fortaleza, por onde o inimigo pode entrar e encontrar seu caminho. Se você caiu num pecado terrível, talvez seja essa a razão. Ou se você permite algum tipo de pecado como um escape para a sua corrupção, ele será como uma brecha numa represa que, se abandonada, se abrirá sempre mais até que não seja mais possível contê-la. Se você vive em trevas espirituais sem sentir a presença de Deus, a razão disso pode ser algum tipo de pecado. Se você lamenta não ter um pouco da doce comunhão com o Senhor, se sente que Deus o desertou, se Deus parece ter lhe escondido sua face e raramente lhe mostra evidências de sua glória e graça, ou se parece que você foi deixado tateando e vagueando no deserto, essa pode ser a razão. Talvez você clame a Deus frequentemente. Talvez você passe noites em claro e dias tristes. Se está vivendo dessa maneira,
é muito provável que essa seja a causa, a raiz dos seus desenganos. O seu Acã, o causador de problema que ofende a Deus e traz tantas nuvens de trevas sobre sua alma. Você está entristecendo o Espírito Santo e por isso você não recebe o seu conforto. Cristo prometeu que se revelaria aos seus discípulos, mas com a condição de que eles guardassem seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Mas se você rotineiramente vive em desobediência aos seus mandamentos, não é de se admirar que ele não se manifeste a você. A maneira de receber o favor divino é andar perto dele. Se você duvida de sua salvação, talvez algum tipo de pecado na sua vida tenha levantado essas dúvidas. O melhor jeito de se ter a clara evidência de sua salvação é por meio de um andar junto a Deus. Isso, como já notamos, é também a maneira de se ter a graça florescendo na alma. E quanto mais graça vigorosa de Deus em nós, mais provável é que seja vista. E quando Cristo se revela a nós, temos a certeza do seu amor e favor. Mas se você vive com algum tipo de pecado, não é de surpreender que isso diminua grandemente a sua certeza. Afinal de contas, isso subjuga o exercício da graça e esconde a luz da face de Deus. E pode acontecer de você nunca saber se é um verdadeiro cristão, até que tenha abandonado totalmente o pecado no qual vive. Se Deus o reprovou, talvez algum tipo de pecado em sua vida explique o motivo. Provavelmente, a prática de um hábito pecaminoso ou o fato de tolerar um ato maldoso tenha sido a razão de ter recebido uma reprovação e um castigo doloroso. Às vezes, Deus é excessivamente severo no trato com seu povo pelos seus pecados neste mundo. Deus não permitiu que Moisés e Arão entrassem na terra prometida porque o haviam desobedecido e pecado com seus lábios nas águas de Meribá. E como Deus foi terrível quando tratou com Davi, que aflição levou para sua família. Um dos seus filhos violentou sua irmã, outro matou o irmão e depois de expulsar seu pai do trono na vista de todo Israel, deflorou a concubina do seu pai perante todos. O seu fim foi terrível, machucou completamente o coração do seu pai, como está em 2 Samuel 18:33. Imediatamente depois aconteceu a rebelião de Seba, 2 Samuel 20. No fim da vida, Davi viu seu outro filho usurpar o trono. Quão severamente Deus tratou Eli por ele ter vivido no pecado, não refreando seus filhos da maldade. Os 2 filhos foram mortos no mesmo dia e o próprio Eli morreu violentamente. A arca foi levada cativa, 1 Samuel 4. A casa de Eli foi amaldiçoada para sempre. O próprio Deus jurou que a iniquidade da casa de Eli nunca seria expiada por meio de sacrifícios e ofertas, como está em 1 Samuel 3, 13 e 14. O sacerdócio foi tirado de Eli e transferido para outra linhagem. Nunca mais houve um sacerdote na família de Eli, como está em 2 Samuel 12, 31. O motivo das repreensões divinas que recebeu é algum tipo de pecado na sua vida? Na verdade, no tocante aos acontecimentos da providência, você não pode ser julgado pelo seu próximo, companheiros. Porém, com certeza, você deveria se perguntar se Deus está contendendo com você, como diz Jó 10, verso 2. Se a morte lhe causa medo, talvez seja porque você está vivendo em algum tipo de pecado. Quando pensa na morte, você se encolhe a esse pensamento. Quando tem uma doença ou quando alguma coisa ameaça a sua vida, você sente medo. Os pensamentos de morte e a eternidade alarmam você, embora seja um cristão. Se você vive num caminho mau, provavelmente essa seja a razão de seus medos. O pecado deixa a sua cabeça sensual e mundana,
e, portanto, o impede de desfrutar de uma alegria celestial. O pecado diminui a graça e impede o desfrute das antecipações do conforto celestial que, de outra maneira, você desfrutaria. O pecado impede o sentimento da presença e do favor divinos. Sem isso, não é de espantar que você não veja a morte diante de si sem temor. Não permaneça em qualquer tipo de pecado. Se ao me ouvir, você percebeu que vive em um tipo de pecado, considere que de agora em diante, se viver da mesma maneira, estará vivendo com um pecado conhecido. Se era ou não era conhecido no passado, você talvez tenha vivido assim inadvertidamente. Mas agora que é consciente dele, se continuar nele, seu pecado não será um pecado da ignorância, mas você se mostrará como um dos que vivem intencionalmente em caminhos de pecados conhecidos.